Qual seria a sua reação se você estivesse em serviço assistencial, em plena região umbralina, e encontrasse alguém que você ama muito, num estado de extrema necessidade? Você teria o equilíbrio necessário para auxiliar? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Hoje traremos mais uma história presente nos livros de André Luiz, livros que compõem a série A Vida no Mundo Espiritual. Hoje traremos uma história que está no livro No Mundo Maior, capítulos 18 e 19. Todos esses livros foram psicografados por Chico Xavier. E o espírito André Luiz, quando encarnado, foi um médico muito conceituado. E quando desencarnou, teve uma série de experiências marcantes no mundo espiritual. Começou a relatar tudo isso após alguns anos, por meio dos livros psicografados do Chico. E existem muitas histórias emocionantes nesses livros. Só que essa aconteceu com o próprio André Luiz. É uma estratégia comum no mundo espiritual, quando eles vão resgatar algum espírito que está numa situação difícil, levar alguém que esse ser ama muito. Mas nesse dia, isso aconteceu com o próprio André Luiz. Eles estavam em serviço em pleno umbral. André Luiz compunha uma equipe assistencial. E chamou a atenção de André Luiz, em determinado local, alguns homens que apresentavam um comportamento muito estranho. Eles aparentavam guardar em seus bolsos o que eles achavam ser ouro e apresentavam um comportamento de quem estava guardando grandes tesouros. Mas era apenas lama, vegetação rasteira o que se encontrava ali. Então aqueles seres estavam em completo surto mental. O mentor Calderaro explicou para André Luiz que aqueles seres eram, quando encarnados, pessoas muito avarentas, muito apegadas aos valores monetários, nunca cogitaram qualquer movimento na direção do cultivo da verdadeira espiritualidade. Mas não apenas isso, eles também não mediam consequências para angariar recursos monetários. Passavam pessoas para trás, prejudicavam muitos companheiros, faziam até crimes eram cometidos, sonegavam impostos, enfim. Tudo isso compunha um quadro muito triste e eles ali se reuniam por afinidade. Observando aqueles seres, André Luiz ficou muito tocado quando percebeu que um deles parecia muito o seu avô, Cláudio, que desencarnara algumas décadas antes. Ele ainda não tinha certeza, mas a teve, quando este mesmo espírito começou a apresentar falas de quem já estava meio que saindo daquela confusão mental. Ele dizia aos seus companheiros: amigos, será que não estamos todos loucos? Estamos aqui há quanto tempo? O que está acontecendo? Então ele demonstrava já sinais de que se aproximava o momento de ser resgatado dali, estava saindo daquele surto. E neste momento um de seus companheiros disse a ele: ah, Cláudio, pare de falar besteiras. E quando verbalizou o nome Cláudio, André Luiz teve certeza de que realmente se tratava do seu avô. Imediatamente uma grande emoção se apoderou dele, ele teve até que se acalmar e passou a rememorar instantaneamente os últimos instantes de vida física do avô. André Luiz era uma criança e a mãe de André Luiz dizia que o avô só se acalmava de suas crises quando André Luiz estava por perto e ele podia lhe acariciar os cabelos. A mãe de André Luiz estava cuidando do avô nos últimos dias de vida dele. André Luiz lembrou até do dia do desencarne do avô, quando ele teve que sair mais cedo da escola. Lembrou de ter beijado as mãos frias do avô, e a expressão dele, André Luiz nunca mais esqueceu, e de suas mãos recolhidas ao peito, como se estivesse guardando um grande tesouro. E como Cláudio já apresentava condições de ser resgatado, Calderaro, que coordenava aquela expedição, autorizou que André Luiz se aproximasse. Membros da equipe espiritual
estimularam o chakra frontal de Cláudio e ele conseguiu enxergar melhor o que estava acontecendo. Viu André Luiz, questionou se eram religiosos, o que eles queriam. André Luiz, com muito cuidado, a princípio não se identificou como seu neto da última encarnação e explicou para Cláudio, com muito tato, com muito cuidado, que os seus olhos físicos já estavam fechados para a experiência na Terra, que ali já era uma outra realidade, que eles precisavam prosseguir. E Cláudio, que já estava desconfiando desta realidade, imediatamente caiu num choro convulsivo. E Cláudio foi saindo ainda mais daquele estado de transe e percebeu a situação deplorável que se encontrava, percebeu que era apenas lama o que ele guardava nos bolsos, ficou ainda mais angustiado, querendo entender o que estava acontecendo, e imediatamente lembrou de uma irmã sua, chamada Ismênia, que nem André Luiz conhecia. Cláudio lembrou imediatamente dessa familiar porque ele nutria um profundo conflito de consciência. Quando desencarnamos, a nossa consciência se amplia e muitas vezes lembramos de erros que cometemos. E esse conflito de consciência que ele nutria, com certeza também contribuiu para que ele sintonizasse com aquela região umbralina. Cláudio explicou que Ismênia era uma irmã por parte de pai que ele teve. Uma irmã que o pai teve essa filha numa união extraconjugal. Mas ela era criada com muito carinho pela mãe de Cláudio. Porém, após a morte do pai e da mãe de Cláudio, ele fez manobras jurídicas que fizeram com que Ismênia não tivesse direito a mais nada, condenando a irmã à extrema pobreza, e ele nunca mais teve notícias dela. E Cláudio, confuso, continuava tentando entender a situação. Ele dizia: onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, esquecendo a minha própria alma? Onde respirará a minha irmã Ismênia, a quem despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? E ele lembrou também do seu querido neto André Luiz, que estava ali ao seu lado e ele ainda não tinha percebido. E Cláudio disse que só uma pessoa no mundo se recordará de mim e me estenderia mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. Meu neto, André Luiz, era a luz dos meus olhos. Muitas vezes, os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei-lhe um legado para este fim. Pretendia vê-lo fazer o bem que eu, homem ignorante, não soube praticar. Ao ouvir aquelas palavras, André Luiz não conseguiu mais se conter. Ele compreendeu que não estava ali por acaso e disse: meu peito como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Lembrei-me do meu avô, acariciando-me os cabelos. Recordei que o meu pai sempre aludia aos desejos dele com referência aos meus estudos. Compreendi a extensão do meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não soube honrar no mundo. Então André Luiz se aproximou do avô, beijou as suas mãos e disse: então, vovô, o senhor não me reconhece mais? Impossível, então, seria descrever o que se passou. Eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços, como se transportasse louco de alegria um precioso fardo que me era doce e leve ao coração. E André Luiz levou o seu avô Cláudio para um posto de socorro localizado ali mesmo, no umbral, onde a irmã Cipriana, que ali trabalhava, atendeu o caso, e André Luiz logo quis saber o que iria acontecer com o seu avô. E Cipriana lhe explicou que Cláudio seguiria para a estação
de tratamento mais eficaz que existe: o corpo físico. Cláudio iria reencarnar. Irmã Cipriana explicou para André Luiz que poderia ser organizada a reencarnação de Cláudio dali mesmo, como o seu retorno à carne não implicaria em grandes resgates coletivos, em grandes implicações coletivas, como eram questões mais relacionadas à própria evolução de Cláudio, tudo poderia ser agilizado e organizado dali mesmo, por espíritos especializados que trabalhavam naquela dimensão. Ela identificou duas questões imediatas que precisariam ser trabalhadas. Cláudio precisaria retornar numa condição onde ele passasse por situações de escassez material, de pobreza, porque ele não soube lidar com a abundância de recursos financeiros na vida anterior. E seria muito importante uma reaproximação com esta irmã Ismênia, pois a consciência de Cláudio muito clamava por isso. Mas onde estaria Ismênia? Os espíritos desencarnados não têm acesso instantâneo a todas as informações. Então, Cipriana pediu para que 2 colaboradores fossem investigar, e eles retornaram 90 minutos depois, já com a informação de que Ismênia encontrava-se já reencarnada e era noiva, estava prestes a se casar, vivia uma existência material com muitas dificuldades, vivia na pobreza, com extrema dignidade, poderia sim oferecer uma oportunidade muito importante para a reencarnação de Cláudio, mas era necessário saber se Ismênia concordava em recebê-lo como seu futuro filho. E isso seria providenciado. Após alguns dias, Cláudio já estava um pouco mais recuperado. Ismênia foi retirada do corpo físico durante o sono. E em uma projeção de consciência, em corpo espiritual, ela foi levada ao encontro de Cláudio e de toda a equipe que cuidava do caso. Ao vê-la, imediatamente Cláudio a reconheceu. Não entendeu a princípio porque ela estava mais jovem, não entendeu que ela já tinha reencarnado, tinha até mudado as suas feições, mas Cláudio a reconheceu imediatamente, se jogou aos seus pés, pedindo perdão repetidas vezes. Irmã Cipriana atuou sobre Ismênia para que ela não se emocionasse demais, permanecesse em equilíbrio, energizou certas regiões do seu cérebro espiritual para que ela recordasse o que havia acontecido. E ela já sabia, mesmo enquanto encarnada, já haviam lhe contado a história de sua bisavó, que fora expulsa de casa pelo irmão, mas ela não sabia que era ela mesma em outra reencarnação. Mas naquele momento tudo ficou claro para Ismênia, e Cipriana perguntou se ela poderia oferecer a oportunidade de retorno ao mundo físico para o irmão Cláudio, que precisava ter a oportunidade de se recuperar e de fazer o bem a pessoas que ele muito tinha lesionado. Ismênia, sem hesitar, disse: se o céu me conceder a felicidade de com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesmo. E se um dia eu receber a ventura conjugal, ele será nosso primeiro e bem-amado filhinho. Nesse ponto, todos os presentes já choravam de emoção. André Luiz mal conseguia articular palavras de agradecimento àquela mulher, testemunhando a força do verdadeiro perdão. E pensava que, se um ser humano é capaz de tamanha abnegação, o que esperar da misericórdia divina diante dos nossos maiores erros? Cláudio ainda precisou permanecer naquela instituição, se recuperando, por cerca de 2 anos. E em seguida retornou ao corpo físico, numa abençoada oportunidade, uma nova reencarnação, nos braços daquela que tinha lesionado, daquela que tinha feito sofrer. E agora seria a sua mãe,
lhe dando todo o amor e carinho. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Vou deixar na tela final um vídeo que fala também sobre uma das obras de André Luiz. Vocês sabem quem foi o espírito mais evoluído de nosso lar e que encarnou como uma rainha? Também vou deixar um vídeo que fala sobre reencarnações compulsórias e direto do umbral. Muito obrigado, meus amigos. Se quiserem ajudar o canal, deixem seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém. E até um próximo vídeo. Tchau!